noite, irmãos. Graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para continuar nossa abordagem sobre os ofícios da igreja. Hoje nós vamos tratar sobre o diaconato. Se for possível encerrarmos hoje, o faremos, senão nós terminaremos na próxima semana. Esses vídeos, essas abordagens são para instrução, para preparação, para capacitação da igreja, a fim de que escolha com critérios bíblicos os seus oficiais, tendo em vista que nós teremos eleição no próximo dia 11 de outubro, para 4 presbíteros e 1 diácono. Então, aproveite bem, se edifique, estude, leia os textos, para que você possa, pela direção do Santo Espírito do Senhor, fazer a sua escolha, eleger aqueles que Deus o conduzir a isto. Ok? Nós vamos orar, em seguida nós partiremos para nossa exposição, nossa conversa sobre este distinto e importante ofício da igreja. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós louvamos o Teu nome, confiamos no Senhor e buscamos, ó Deus, a direção do Senhor através da Tua palavra, na submissão do Senhor, da direção do governo do Senhor e na esperança, ó Deus, de sermos guiados pelo Teu Santo Espírito à verdade. Portanto, fale ao nosso coração, traga luz sobre nossa mente, prepare-nos, ó Deus, e também ao Teu povo, para que possamos exercer nossas responsabilidades de membros da igreja com dedicação, com temor do Senhor. Portanto, nos guie, nos dê a instrução necessária e a coragem para aplicá-la em nome de Jesus. Amém. Bem, nós vamos ler o texto bíblico que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, Atos capítulo 6, leremos do verso 1 até o verso 7. Diz assim o texto: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Amém. O texto bíblico retrata a instituição aí da primeira junta diaconal da igreja. A igreja aparece na igreja a necessidade do exercício de um serviço específico. E aqui, então, é instituído um ofício. A igreja elege por direção divina, e estes eleitos precisam ter algumas qualificações, algumas características. Nós abordaremos mais ao final ou no próximo vídeo aí essas características. A questão
principal ou introdutória que nós precisamos traçar aqui é que o ofício do diaconato, assim como o ofício do presbiterato, são ofícios dados pelo próprio Deus à igreja, né? Aqui há um direcionamento e, no caso do presbiterato também, há um direcionamento apostólico, mas eles são eleitos pela igreja. Eles saem da igreja. A igreja escolhe de si, do meio de si, aqueles que vão exercer o ofício. No caso que nós já vimos, né, o presbiterato como liderança, como aqueles que vão guiar, pastorear, ensinar. E no caso do diaconato, aqueles que vão servir a igreja nas questões de suporte, de apoio, de misericórdia, né, de condução, de ordem, enfim, eles são os servos da noiva, no sentido de fazer com que, através do seu trabalho, a coisa flua de maneira que haja o temor de Deus e ordem nesta condução. Assim também haja assistência, né, para com a igreja. Falaremos disso adiante. A questão é que o ofício é um ofício que o próprio Deus dá à igreja, né? O próprio Deus estabelece sobre a igreja logo no seu início. A igreja nasce, ela cresce através da pregação da palavra, algumas necessidades surgem e neste surgir de necessidades, neste primeiro momento da igreja, há o estabelecimento dos seus oficiais, neste caso do diaconato. Então, primeira questão ainda introdutória é que nós precisamos saber que este não é um ofício qualquer, não é invenção da igreja, não é um cargo como um outro qualquer. Então nós precisamos ter cuidado com isto. Ao eleger presbíteros, como nós já vimos, e ao eleger diáconos, precisamos ter cuidado, porque não é um cargo qualquer, aliás, nenhum cargo da igreja é um cargo qualquer, mas não é um cargo que é estabelecido, é criado pela direção da igreja para suprir as necessidades da organização estrutural, da dinâmica do trabalho, do projeto de trabalho. Esta é uma função que o próprio Deus dá à igreja, parte dele, né? O próprio Deus estabelece, né, e usa a igreja para eleger aqueles que vão desenvolver essa função que é imprescindível para o bom andamento e para a sustentabilidade, né, da organização eclesiástica, uma vez corpo de Cristo, no exercício da sua plena função e propósito de existência, tanto quanto sua missão. Então, veja que é algo que não é meramente criado. Por exemplo, dependendo da dinâmica do trabalho da igreja, o conselho da igreja pode criar funções para o melhor andamento. Não neste caso. Neste caso é o próprio Deus que dá. Uma segunda questão importante nessa parte introdutória é que o ofício do diaconato não é um ofício menor do que o do presbiterato, certo? Não é um ofício menos importante, não pode ser visto assim. Não é um degrau no plano de carreira. Muitas pessoas têm essa ideia. Eu já ouvi presbíteros mais antigos, né? E com todo respeito me refiro a esses presbíteros que foram homens de Deus, e alguns ainda o são, né? Dizerem, contando a história deles, né? Eu comecei, né, exercendo essa função e fui eleito diácono, comecei como diácono no ofício, depois eu fui eleito presbítero. É como se fosse um plano de carreira, né? Como se fosse um degrau, né? Passa pelo primeiro estágio. Qual é o primeiro estágio? O diaconato. É o estágio menor, mais baixo.
Depois nós vamos... Não é isso, a Bíblia não estabelece isso. Os ofícios da igreja têm a mesma importância para Deus e para a igreja. A igreja não pode ver assim e os oficiais também não, né? O ofício do presbiterato exerce uma função específica, tem uma função, mas o ofício tem a mesma importância e peso do ofício do diaconato, que exerce uma função diferente. Eles são diferentes na funcionalidade, mas ambos precisam ser servos da igreja e tementes a Deus, e cumprir com zelo a função para o qual são chamados. Este ofício deve ser exercido baseado nos dons e vocações que Deus dá, né? Deus os chama, os capacita para tal. Então, não é plano de carreira, não é um ofício menor, né? Como alguns tendem a pensar, né? O diaconato é um ofício de excelência e deve ser visto como tal. Pessoas de excelência devem ser eleitas para essa função, no sentido de vida cristã. Veja bem, no sentido de vida cristã. A igreja tem que ter o cuidado para não fazer lobby com os ofícios da igreja na eleição. Não pode eleger ninguém, nem para o presbiterato, nem para o diaconato, por status, por condição financeira ou por grau de escolaridade, ainda que devam saber das coisas, né? Mas isso não é o pré-requisito. Eles precisam ter conhecimento bíblico, vida cristã ilibada. Eles precisam ter uma conduta cristã altaneira. Então, isso é que deve ser o ponto de partida. Então, não pode ser feito por amizade, por vínculo familiar, e nenhum dessas condições aí menores e supérfluas, na verdade, né? Para não dizer, neste contexto, levianas. Então, o ofício é um ofício de excelência, e aqueles que vão exercer precisam ter uma vida cristã de excelência, de zelo, de comprometimento, né? De fidelidade. Então, candidatos ao ofício, quer seja do presbiterato ou do diaconato, que é o nosso caso, precisam ter uma vida cristã de frequência na igreja, precisam ser respeitáveis na igreja, a igreja precisa ver o exercício da vida cristã de forma legítima, precisam estar integrados na igreja, envolvidos nas coisas da igreja, precisam se importar com a noiva e ser fiéis, né? Tanto a doutrina, falaremos disso em outro momento, tanto a doutrina, né, da igreja, quanto a fidelidade dizimal, né? Precisam ser dizimistas, né? Pessoas não dizimistas não podem ser oficiais, ao menos na IPB, né? A doutrinação é um problema deles, mas na Igreja Presbiteriana do Brasil não podem, né? É ilegítimo, é incoerente, é desonesto eleger alguém que não é dizimista, né? Então, ainda mais no diaconato, que são responsáveis ou estão diretamente ligados a esta área de coleta, né? de arrecadação, o cuidado com aquilo que é dedicado, né? Consagrado a Deus como uma forma de adoração. O diácono normalmente se chama diácono para orar nesse momento, e obviamente não é a única função dele, se chama porque isso está relacionado ao serviço diaconal. Então você imagina, né, tem um momento de arrecadação de dízimos e ofertas, aí tem um diácono que não é dizimista, não é ofertante, aí você chama um indivíduo lá para orar pelo dízimo e oferta. Não faz nenhum sentido, isso aí é uma zombaria, né? Então, o diácono precisa ser fiel nesta área também, zeloso, né, comprometido com a igreja e conhecer a sua igreja, o governo da igreja, a doutrina da igreja. Então ele tem que ser fiel.
justamente porque o diaconato não é um ofício menor. Quando se pensa no diaconato como ofício menor, aí nós vemos pessoas que não têm uma vida cristã coerente exercendo essa função. Pessoas que não se comportam como oficial, né? Pessoas que não se vestem como oficial, pessoas que não têm zelo pela igreja como oficial, não frequentam como oficial, não cumprem seu papel, né, como oficial, não são responsáveis, né, não têm responsabilidade em área alguma. Então, isto é resultado de se enxergar o ofício de diaconato de forma como se fosse um ofício menor, né, de menos importância. O que não é, na verdade, isso é uma afronta ao Senhor, tratá-lo assim. Bem, o que é então o diaconato, né? Quais são essas características que ele possui aí no sentido de do que é o diaconato, né? A característica essencial dele. A Escritura usa dois termos para o exercício, né? Para a função, né? Que é diácono, né? E diaconia. Né? Um significa servo, o outro serviço. Né? Então, o sentido essencial do diaconato é serviço, é ser um servo da igreja, no sentido mais direto da palavra. Obviamente não um escravo, mas alguém que vai servir a igreja, vai prestar serviço à igreja. É aquele que vai chegar antes, é aquele que vai se colocar à disposição da igreja. É aquele que tem o dom de serviço para com a igreja. Então, o diácono precisa ter essa predisposição em servir. Alguém que não tem essa aptidão, né, não é proativo, não consegue enxergar as necessidades, tem muita dificuldade. Na verdade, não tem muita dificuldade. Ele não é apto para o exercício. Eu me lembro de ler um exemplo num livro da Lyda Knight. Ela tem um livro chamado Quem é Você no Corpo de Cristo? Muito bom o livro, que fala sobre os dons que Deus deu à igreja. E ela conta uma história de uma pessoa que faleceu. Não me lembro detalhes da história, mas a grosso modo ela conta da pessoa que faleceu longe da sua cidade. E aí estava um imbróglio danado com relação a mandar resolver as questões de sepultamento e tal. E aí aparece em cena um diácono. O diácono resolve tudo, ele percebe a situação, ele corre atrás de transporte, ele corre atrás de tudo e coloca tudo em ordem. Por que isso? Ela conta a história para evidenciar o dom de serviço, a proatividade, né, deste servo. Né? O servo, aquele que é apto para o cumprimento do diaconato, aquele que é servo de fato, ele não é apenas alguém que é mandado fazer, alguém que é dado ordens, mas ele conhece a sua função, né? Pontuaremos algumas coisas a seguir. Ele conhece a sua função e ele tem uma disposição proativa, ele consegue ver o quadro, ele vislumbra as necessidades desse cenário. Então o diácono é aquele que vai chegar na igreja, ou um exemplo apenas, né? Ele vai chegar na igreja, ele vai perceber o que está acontecendo na igreja, ele vai ver todo o cenário, o que está fora do lugar, o que está no lugar, o que precisa ser organizado. Ele vai enxergar essas coisas e ele vai se dispor a fazer. Ele não vai simplesmente ficar parado esperando, como acontece em vários cenários, esperando o pastor ou outra pessoa pedir, faça isso aqui, tira aquilo dali, mude aquilo lá, olhe aquilo lá, resolva aquilo ali.
Não, ele é alguém proativo, ele está atento às necessidades, porque é sua função. É função do diácono manter a ordem na igreja. Então, inclusive a ordem para o culto, a ordem cultica, né? O ambiente culto. Eu me lembro de passar por situações de iniciar e chegar para iniciar o culto, momento de iniciar o culto, e tinha alguma coisa assim bizarra na frente, lá próximo ao púlpito, uma coisa que fora do lugar, que não era para estar lá, uma cadeira que alguém pegou para ensaio e deixou lá, e alguma coisa assim, entendeu? Coisa bem sem noção lá no ambiente, né, de frente, onde fica o púlpito ali. E os diáconos são tudo lá. Chegaram, abriram as janelas e tal, colocaram água no púlpito e beleza, o troço do negócio está lá. É função de quem? Eu que tenho que avisar? Não. O diácono é aquele que vai chegar, vai olhar, vai perceber que aquilo está fora do lugar e vai colocar no lugar. Isso é apenas um exemplo, né? Não se resume a isso, obviamente, o diaconato. Mas eu estou dando esse exemplo para mostrar que o diácono ele consegue enxergar, né, o cenário no qual ele atua, né, de forma objetiva. Claro que não é esse apenas o cenário, existe o cenário de amparo também. Mas no que diz respeito ao culto, ao templo, à ordem, ele enxerga o cenário todo e consegue perceber as necessidades desse cenário e antever situações que precisam ser prevenidas, né? Então ele é um servo que sabe exercer o seu serviço e o faz com atenção, né? Então isto é ser diácono. Uma segunda característica que nós precisamos pontuar aqui é que o diácono é responsável, né, pelo seu diaconato, pelo seu ofício e pela noiva a qual serve, né? Então ele precisa conhecer suas responsabilidades. Ele é um servo que foi dotado, chamado por Deus, né, para servir a igreja, né? Então veja que isso se aplica também ao presbiterato. Tanto o presbiterato, né, os presbíteros precisam ter um coração de servo, quanto o diácono. Então veja que nenhum dos ofícios deve ser usado para projeção, para autopromoção. Ao contrário, o ofício deve ser exercido com o zelo de um servo para com o Senhor. O ofício, na sua essência, precisa nos constranger à humildade. Então, o diácono precisa conhecer suas responsabilidades. O texto bíblico que nós lemos traz uma delas. E dentro disso nós pontuaremos algumas outras que está no manual, né, na Constituição da nossa igreja, que é pensado, né, no todo da Escritura e das necessidades da igreja. O texto bíblico diz que no capítulo 6, que naquele início da igreja, né, o crescimento da igreja acontecendo, muitas pessoas agregando a igreja, tanto judeus como gentios, né, chamados aqui de helenistas, né, aqueles que não eram judeus, né, mas do mundo greco-romano ali. Começaram as viúvas destes, né, os helenistas começaram a murmurar contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária, ou seja, não estavam sendo atendidas, estavam ficando fora da ação social, do cuidado, né, das necessidades delas. Então, os discípulos convocaram a comunidade, a igreja,
e disseram, não é razoável que nós deixemos de fazer aquilo para o qual fomos chamados, que é a pregação da palavra, né, a oração, para ir servir as mesas. Essa é uma função legítima, não é uma função menor, mas não é a nossa função. Então vamos eleger pessoas dotadas, chamadas, chanceladas por Deus para cumprir essa função, sendo essa função deles, chamado deles. Então, eles são eleitos aí, né? Os parâmetros, as qualificações deles são pontuadas, nós falaremos disso em outro momento, né? E a igreja escolhe, então, alguns homens para poder servir, né, a igreja, né, servir as mesas, recolher o donativo, entregar o donativo, cuidar das viúvas, cuidar dos órfãos, cuidar da igreja, né, manter a ordem na igreja enquanto a palavra é pregada, no sentido orgânico da igreja. E também de reunião, obviamente. Então, veja que eles são chamados para exercer uma função específica de serviço e de cuidado, né, de ordem na igreja. O manual da Igreja Presbiteriana, a Constituição da Igreja, pontua o seguinte acerca da responsabilidade do diaconato, né, dos diáconos. O artigo 53 da nossa Constituição, da CIPB, Constituição da Igreja, diz assim: o diácono é oficial eleito pela Igreja e ordenado pelo Conselho para sob a supervisão deste, dedicar-se especialmente à arrecadação de ofertas para fins piedosos, ao cuidado dos pobres, doentes e inválidos, à manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino, exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e suas dependências. Então veja que o diácono exerce autoridade, ele é autorizado, ele é ordenado para cumprir funções extraordinárias, belas e importantes no seio da igreja. O cuidado com órfãos e viúvas, pobres, doentes, inválidos, pessoas que precisam de ajuda, precisam de suporte espiritual, suporte material, emocional, acompanhamento. O diácono é a pessoa, é o oficial que vai desenvolver essa função. Quem deve arrecadar ofertas, quem deve cuidar da arrecadação de alimentos para cesta, de materiais para o suporte de famílias carentes. Quem são os responsáveis? Quem devem ser os responsáveis? Os diáconos, a junta diaconal. Isso é função diaconal. Outros exércitos, comissões são nomeadas, mas a função é do diácono. É o que, inclusive, para isso foram eleitos aqui na igreja primitiva. Conhecer aqueles que precisam, estar atentos para com aqueles que precisam de atenção, quer sejam pobres, quer sejam doentes ou inválidos. O diácono precisa ter o compromisso de visitação, ele precisa visitar essas pessoas, orar com elas, por elas, até para que possa dar o suporte e o apoio necessário para que o pastor e os presbíteros exerçam a função pastoral com mais propriedade e de maneira mais frutífera.
a manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino. Quem deve deixar a coisa em ordem na igreja? Se os bancos estão no lugar, se as coisas estão postas no lugar, se há reverência, há silêncio, há cuidado para com o adentrar em temor na presença de Deus. Quem deve cuidar disso? A junta diaconal, são os diáconos que precisam cuidar disso. Quem deve ficar atento, fiscalizar para que tudo flua bem no decorrer da adoração a Deus, do serviço de adoração a Deus, e também haja ordem e segurança nas dependências da igreja onde o culto acontece, onde as reuniões acontecem. A junta diaconal, os diáconos, que estão de plantão. Então, veja que é uma responsabilidade imprescindível no exercício do diaconato. Então, isso não pode ser tratado de somenos. É algo que deve ser levado em alta conta. Então, o diácono tem que ser pontual, ele tem que chegar antes, ele tem que cuidar para que tudo, é responsabilidade dele, cuidar para que tudo aconteça devidamente no trabalho cultico a Deus. Então, veja, irmãos, que a eleição para o diaconato precisa receber atenção e cuidado. Não é um ofício qualquer. Não basta ser homem, não basta ser membro comungante da igreja. Precisa estar qualificado. Precisa ter essas marcas aí. Precisa se enquadrar aos princípios bíblicos. Na próxima quinta-feira nós encerraremos essas abordagens e eu terminarei falando das qualificações do diácono. Então, não deixe de assistir e se coloque diante de Deus, se coloque na brecha, dependa do Espírito Santo e cumpra a sua responsabilidade. Nós vamos orar, encerrando assim o nosso vídeo, a nossa abordagem de hoje. Senhor, nós agradecemos este momento, agradecemos a Tua palavra, a oportunidade de falar do assunto e pedimos que nos guie, que a Tua vontade estabeleça e oficiais que tenham compromisso com o Senhor sejam eleitos para o bem da igreja, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.